Essa é a mensagem central de Mateus. Jesus era o Messias esperado, ele é o Messias aguardado. E Mateus ele vai construindo a sua narrativa, colocando elementos que nos ajudam a ter evidências disso. Por exemplo, vou dar para vocês aqui um exemplo. Primeiro exemplo. O Evangelho segundo Mateus é o Evangelho que mais fala ou cita o Antigo Testamento. Sabia disso? O Evangelho segundo Mateus é o Evangelho que mais cita o Antigo Testamento. Por quê? Porque o evangelista Mateus, ele faz questão de pegar todo o Antigo Testamento e ir construindo uma linha de raciocínio onde ele faz convergir na pessoa de Jesus Cristo tudo aquilo que os autores do Antigo Testamento falaram. Você quer ver uma coisa interessante? A própria construção do Evangelho de Mateus, a maneira como ele organiza a sua narrativa, o seu texto, ela mostra para nós que Jesus, de certa forma, ele está se identificando com a história dos judeus do Antigo Testamento. Eu vou mostrar isso para vocês. Todo mundo aqui tem um conhecimento do Antigo Testamento. Nem que você não conheça muito, mas um conhecimento do Antigo Testamento. Então eu vou falar para vocês algumas cenas. Veja se você lembra onde aparece isso no Antigo Testamento, tá? Vou falar para você de algumas cenas. Primeiro, um camarada chamado José. Sonho. Egito. Saída do Egito. Deserto. Água. Lei. Isso aparece onde? Isso aparece onde? Êxodo. Finalzinho de Gênesis, início de Êxodo. Se você pegar essa sequência, José, sonho, Egito, saída do Egito, águas, deserto e lei, você vai se lembrar que essa é a trajetória que o final de Gênesis faz e o início de Êxodo faz. Só que se você pegar o Evangelho de Mateus, a maneira como ele constrói a história de Jesus, ela recapitula essa mesma experiência do Antigo Testamento. Prova. O Evangelho de Mateus, ele começa falando não de Maria, ele começa falando de José. A ênfase do autor, do evangelista Mateus, não está na história da mulher, está na história do homem. Lucas vai falar da mulher, Mateus fala mais do José. Não é porque ele era machista, não, é apenas uma razão literária. Ele fala de José, ele fala de sonho de José, ele fala de Egito, ele fala da saída do Egito, ele fala de águas, batismo, ele fala de deserto da tentação, e ele fala de lei, o sermão do monte. José, sonho, Egito, águas, deserto, lei, sermão do monte. Os mesmos episódios que constroem o seriado, final de Gênesis, início de Êxodo, são os mesmos episódios que constroem o início da história de Jesus. O que Mateus está fazendo isso? Para uma cultura judaica, para uma audiência judaica, ele está dizendo: ei, será que vocês não assistiram esse seriado antes? Vocês não viram esse filme antes? Vocês não conhecem esse vocabulário antes? Todas essas cenas que Jesus viveu no início do seu ministério recapitulam as cenas que o povo de Israel viveu no Antigo Testamento. Aí você pergunta: tá, pastor, e para que isso? Para mostrar que Jesus veio para viver a nossa história também. Ele veio viver a nossa história. Ele veio ser um conosco. Ele veio ser Emanuel, Deus entre nós. Ele veio viver as mesmas experiências que nós vivemos, para que você, quando se trancar dentro do seu quarto, quando estiver lá com foninho na orelha, sentado no ônibus, quando você estiver no horário do almoço do trabalho, quando você estiver no intervalo da faculdade e sentir o desejo de orar, de clamar, de colocar uma súplica diante de Deus, você não se sinta abandonado, porque nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, porque Ele mesmo viveu absolutamente tudo o que você e eu vivemos. Essencialmente falando, Jesus passou por todas as experiências que nós passamos. Pastor, Jesus não foi executivo, Jesus não era uma mulher, Jesus não tinha filhos, Jesus não foi casado. Aí nós queremos colocar algumas circunstâncias que não aparecem na vida de Jesus. Mas eu disse para vocês que Jesus, na essência do pecado, viver em favor de si mesmo, ou confiar absolutamente na vontade e na palavra de Deus, em absolutamente tudo, na essência do pecado, viver por nós, ou viver por Ele, Jesus foi tentado. Eu vou mostrar isso hoje para vocês, no deserto da tentação. José, sonho, Egito,
saída do Egito, águas, deserto e lei. Na história de Jesus, os mesmos capítulos se repetem nas páginas iniciais. Jesus está revivendo a história do seu povo. Vamos para o capítulo 4? Capítulo 4, verso 1. Capítulo 4, verso 1. Pastor, está tudo bem? Tudo ok? Maravilha. Capítulo 4, verso 1, a seguir, interpretação de texto. Eu sei quem é bom de português aqui, me ajuda. A seguir do quê? A seguir do quê? A seguir significa que foi depois de alguma coisa. Depois do quê? Batismo, ok. Pessoal, quando a gente pega a Bíblia para a gente estudar, a gente precisa fazer algo que os teólogos chamam de leitura atentiva do texto. Por quê? Porque a gente vive numa geração multitarefa, né? A gente está aqui, mas de repente a gente está respondendo o WhatsApp, de repente a gente já está pensando num canal do YouTube, de repente a gente lembra que tem que responder o e-mail, de repente a gente lembra que tem que retornar uma ligação. Então a nossa mente, alguns estudiosos da sociedade, eles chegam a dizer que nós vivemos numa era líquida, numa era inconsistente, numa era fragmentada. Por quê? Porque o déficit de atenção é muito grande. Vocês não sabem como é difícil para um pregador pensar que ele tem que falar 40 minutos na frente de um auditório. Como é que vai segurar essa turma 40 minutos? É muito difícil. É mais interessante ficar puxando lenço amarelo assim. É mais legal ficar olhando no celular, é mais legal isso. Só que essa geração fragmentada tem dificuldade às vezes de acalmar, aquietar o espírito, olhar para a Bíblia e você fazer uma leitura mais concentrada no texto e perceber no texto alguns detalhes. Isso que eu acabei de falar, por exemplo: José, sonho, Egito, saída, águas, deserto e lei. Você percebe facilmente, sim ou não? Não, você tem que fazer uma leitura mais calma do texto, uma leitura mais reflexiva do texto, uma leitura mais atentiva do texto. É por isso que quando Jesus esteve nessa terra, ele não disse assim, leia a palavra, ele disse assim, examinem as escrituras, façam um check-up das escrituras, avaliem as escrituras, reflitam sobre as escrituras. Examinar as escrituras não é você fazer um atendimento que nem do SUS, né? A pessoa bate o olho em você, você começou a falar o primeiro sintoma, ela já diz, é virose, já receita o soro. Não. Examinar significa fazer check-up, significa olhar com calma, comparar texto com texto, entender que a Bíblia se conecta. A Bíblia é uma rede de conexões. A linguagem que está em Mateus é um eco da linguagem do Antigo Testamento. Há vários links, há várias conexões da Bíblia que, quando percebidas, elas embelezam o texto, elas estilizam o texto, elas dão brilho para o texto e elas nos ajudam a entender. Em primeiro lugar, Ferraz, que a Bíblia não é um livro de gente ignorante. Essa é a primeira coisa que eu gosto de lembrar. Tem um monte de gente aí bancando de cientista.